E se eu te dissesse que tudo o que você chama de destino é apenas o eco do seu inconsciente não reconhecido? O que você está prestes a ouvir não é apenas uma mensagem, é um espelho, uma chave, um chamado para o mais profundo de você. Fique até ao final, porque nos próximos minutos você pode descobrir a verdade que sua alma esperou a vida inteira para ouvir. E se algo dentro de você ressoar, se uma parte esquecida despertar, então não hesite. Inscreva-se e venha comigo nesta jornada ao centro da sua sombra, porque isso está apenas começando. Você vem até mim com uma frase que ouviu, talvez com uma mistura de fascínio e desconcerto. E isso é compreensível, porque o inconsciente não se deixa capturar tão facilmente e, no entanto, rege nossas vidas com uma tenacidade silenciosa. Permita-me explicar desde o começo, desde a raiz mais profunda da alma humana. Imagine-se caminhando por uma floresta densa, onde a maioria dos caminhos está oculta pela névoa. Você avança acreditando que decide cada passo, que sua vontade é livre, que seu caminho é uma construção de escolhas conscientes. Mas, de repente, tropeça repetidamente na mesma pedra, encontra os mesmos tipos de pessoas, comete os mesmos erros, sente os mesmos medos. Você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? E talvez chegue a pensar que existe uma força externa causando tudo isso. Você a chama de má sorte, karma ou até mesmo destino. Mas o que você chama de destino, muitas vezes, nada mais é do que o rosto oculto do seu inconsciente projetado na realidade. Porque dentro de você há uma parte vasta e submersa que você não vê, mas que atua. São emoções reprimidas, crenças herdadas, feridas não curadas, desejos inconfessáveis, impulsos primitivos. Não é porque são invisíveis que deixam de influenciar. Na verdade, quanto mais você os ignora, mais poderosos se tornam. São como crianças abandonadas no porão, que gritam à noite para serem ouvidas. Muitos vivem toda a vida dessa forma, como marionetes de suas próprias sombras, sem saber que o que os move não é a consciência, mas aquilo que ela rejeitou. Apaixonam-se sempre pelo mesmo tipo de pessoa, temem às mesmas situações, sabotam seu sucesso, destroem seus relacionamentos. E cada vez que a vida os confronta com eles mesmos, olham para fora, procuram culpados e dizem, esse é o meu destino. Mas não. Esse destino não é um decreto divino, e sim o resultado daquilo que você não quis enxergar dentro de si. Agora você entende o que eu quis dizer com aquela frase. Até que você torne consciente o inconsciente, ele continuará dirigindo sua vida, e você chamará isso de acaso. Mas há esperança, porque o ser humano, embora governado pelo inconsciente, possui o dom da consciência. E esse dom é a luz capaz de atravessar as trevas da alma. A consciência não se alcança por meio do pensamento superficial, nem pela acumulação de conhecimento externo. Ela é alcançada com coragem. Coragem para olhar para dentro, para enfrentar o que você teme, para reconhecer que aquilo que te incomoda nos outros muitas vezes é o reflexo do que você nega em si mesmo. Coragem para se livrar das máscaras que te protegem, mas também te aprisionam. O processo de individuação, de tornar-se quem você realmente é, começa aí, no momento em que decide descer aos seus próprios abismos. Não é uma jornada confortável, nem rápida, mas é a única que vale a pena. Porque enquanto você fugir de si mesmo, enquanto não quiser conhecer sua sombra, continuará vivendo pela metade, reagindo em vez de escolher, repetindo em vez de transformar. Convido você a se observar, a escutar seus sonhos, a se deter quando algo te irrita profundamente e se perguntar: o que há nisto que me pertence? Aquilo que você mais julga costuma ser o que mais projeta. E aquilo que mais dói costuma ser a chave de algo que você esqueceu ou reprimiu há muito tempo. Não tema sua sombra. Ela não é malvada. Apenas foi ignorada. É a parte de você que um dia foi rejeitada para que pudesse sobreviver. Mas agora que você já não é mais aquela criança indefesa, pode voltar a integrá-la, a abraçá-la, a escutá-la. Porque não se trata de eliminar a sombra, e sim de reconciliar-se com ela. É nessa reconciliação que nasce a liberdade. Pois, quando você conhece sua sombra, ninguém mais pode usá-la contra você. E quando ilumina o inconsciente, começa, enfim, a viver a partir de si mesmo, e não dos padrões herdados. Muitos querem mudar o mundo, reformar estruturas, salvar os outros. Mas poucos têm a coragem de olhar para seu próprio caos interior. No entanto, nenhuma transformação externa é duradoura se não nasce de uma alma transformada. O mundo não precisa de mais pessoas perfeitas, precisa de seres conscientes. E a consciência não se impõe de fora, cultiva-se em silêncio, na intimidade da alma. Então, agora que compreende o poder do seu inconsciente, não se sinta vítima dele.
Se você o reconhece, já deu o primeiro passo. Lembre-se de que a vida lhe trará as experiências necessárias para mostrar aquilo que você ainda não viu em si mesmo. Não para te castigar, mas para te revelar. E se tiver coragem de olhar, cada tropeço se tornará um mestre, cada sombra uma aliada, cada ferida um portal. Então, você já não falará de destino com resignação, mas com gratidão, porque saberá que você é o artesão do seu caminho e que até mesmo as forças mais escuras podem ser colocadas a serviço da luz. Agora que você começou a compreender a natureza do inconsciente, precisa saber que não basta reconhecer sua existência. O próximo passo, mais sutil e profundo, é se relacionar com ele de forma consciente. O inconsciente não é apenas um depósito de impulsos sombrios ou desejos reprimidos. Ele também é a fonte da sua criatividade, da sua intuição, da sabedoria ancestral que a mente racional esqueceu. É como um oceano imenso que guarda tanto as correntes tempestuosas quanto as águas serenas. Se você aprender a navegá-lo, descobrirá dimensões de si mesmo que nunca imaginou. Na vida cotidiana, a maioria das pessoas está desconectada dessa fonte. Vivem identificadas com o ego, esse pequeno centro de identidade que precisa se sentir seguro, aceito, importante. Mas o ego é limitado, finito e está sempre se defendendo. Acredita que controla, mas na verdade apenas reage. A consciência profunda, por outro lado, é como uma chama que observa sem julgar, que ilumina sem interferir. E quando essa luz toca o inconsciente, não o destrói, ela o revela. Torna-o compreensível, humano. Muitos têm medo de olhar para dentro porque acreditam que encontrarão apenas escuridão. Mas essa escuridão é, muitas vezes, uma luz que ainda não foi reconhecida. Cada impulso, por mais caótico que pareça, carrega em si uma intenção. A raiva, por exemplo, costuma esconder dor, o medo, um profundo desejo de proteção, a tristeza, um anseio de conexão. Se você aprender a traduzir essas linguagens emocionais, se não fugir delas nem as reprimir, então começará a dialogar com o seu inconsciente. E é nesse diálogo que ocorre a verdadeira alquimia interior. A transformação não acontece pela negação, mas pela integração. Não se trata de eliminar aquilo que você não entende, mas de acolhê-lo. Porque você não é apenas seus pensamentos conscientes. Você é também seus sonhos, seus vazios, suas contradições. Você é uma totalidade que aspira a se reencontrar. E essa totalidade inclui tanto a luz quanto a sombra. A cultura moderna, no entanto, nos empurra para uma visão fragmentada. Premia-se o desempenho, a perfeição, o controle. Mas ninguém nos ensina a fracassar com dignidade, a duvidar sem culpa, a sentir sem vergonha. Por isso tantas pessoas vivem desconectadas de si mesmas, habitando máscaras que as sufocam. Esqueceram que ser humano não é brilhar o tempo todo, mas estar disposto a arder, a se desfazer, a se reconstruir repetidamente. Se você está aqui, se estas palavras ressoam em você, é porque já sentiu esse chamado. Não para ser mais eficiente, mais bem-sucedido, mais amado, mas para ser mais autêntico. E a autenticidade nasce do encontro com o real, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Comece com pequenos atos de honestidade. Pergunte a si mesmo: o que estou evitando? Que parte de mim precisa ser ouvida? Que ferida ainda me fala em silêncio? E escute. Não responda imediatamente. Não tente entender tudo com a mente. Às vezes, a alma precisa de espaço para revelar o que guardou por anos. E se nessa jornada surgirem antigas culpas, vergonhas, medos que você achava superados, não se desespere. São sinais de que o inconsciente começou a confiar em você, a lhe entregar seus símbolos, suas mensagens. Através dos sonhos, das sincronicidades, daqueles momentos em que a vida parece falar diretamente com você. Não os ignore. Eles são pontes entre o seu eu superficial e o seu ser profundo. Lembre-se, a sombra não é o inimigo. O inimigo é a ignorância de si mesmo. Quando você realmente se conhece, não precisa mais dominar o mundo. Basta estar em paz consigo. Porque a partir dessa paz, sua presença transforma. Não pelo que você diz, mas pelo que você irradia. E então, o destino deixa de ser uma força externa e passa a ser uma criação consciente. O inconsciente continuará existindo, é claro. Não podemos iluminá-lo por completo, mas podemos viver em uma relação mais lúcida com ele. Podemos deixar de reagir cegamente e começar a escolher. Podemos cultivar uma vida que não seja apenas funcional, mas significativa. Uma vida que não fuja da dor, mas que a atravesse para revelar sua sabedoria. Esse é o caminho.
Não para fora, mas para dentro. Não para ter mais, mas para ser mais. E se você tiver a coragem de trilhá-lo, descobrirá que o destino não é uma prisão, mas um espelho. E que por trás de cada experiência difícil, há uma parte de você esperando ser reconhecida, amada, libertada. Você já chegou longe nessa jornada interior, mas ainda há profundezas a serem exploradas. A consciência é um processo, não um estado fixo. Ela não é alcançada como um cume de onde tudo se domina, mas se desenrola como uma espiral. Cada novo nível de compreensão te coloca diante de aspectos mais sutis e ocultos do teu ser. Aquilo que antes parecia claro, de repente se revela cheio de nuances. E é nessa ambiguidade que nasce a verdadeira sabedoria. O ser humano não foi feito para a perfeição, mas para a integração. As partes de ti que mais julgas, se as observares sem condenação, revelarão seus segredos. Muitas vezes, aquilo que chamamos de defeito nada mais é do que uma qualidade distorcida pelo medo ou pela repressão. A rigidez pode esconder um desejo de segurança. A arrogância, uma necessidade desesperada de reconhecimento. A passividade, um mecanismo de proteção diante de um mundo percebido como ameaçador. Ao tornar essa dinâmica consciente, deixas de te identificar com ela. Já não és o medo, nem o defeito, nem a reação. És aquele que observa. E é nessa observação serena que começa a transformação. Mas não se deve confundir transformação com melhoria. A melhoria parte do julgamento. Isso não deveria ser assim, eu preciso mudar. A transformação, ao contrário, nasce do amor. Isso sou eu agora, e eu acolho isso. O julgamento separa, o amor une. Só quando te unes a ti mesmo é que começas a curar de verdade. E curar não é deixar de sentir dor, é deixar de fugir da dor. Vivemos numa cultura que idolatra o controle. Tudo precisa ser previsto, gerido, resolvido. Mas a alma não obedece à lógica do controle. Ela se move por símbolos, por intuições, por imagens que emergem no silêncio. Se enches tua vida de ruído, se estás sempre ocupado, evitas esse encontro com o essencial. E sem esse encontro, o inconsciente assume o comando. Não como castigo, mas por necessidade. Porque aquilo que não é ouvido, grita. O que não é aceito, retorna. O que não é integrado, se projeta. Projetamos o tempo todo. Aquilo que não reconhecemos em nós, enxergamos fora. Assim, o outro se torna uma tela para nossas sombras. Irritam-nos os defeitos que negamos ter e fascinam-nos as qualidades que achamos impossíveis em nós mesmos. Mas a projeção também é uma oportunidade. Ela nos mostra o que ainda não vemos. Se tiveres a humildade de te perguntar que parte tua se reflete no outro, começarás a recuperar teu poder. Já não reagirás a partir da ferida, mas a partir da compreensão. A vida, nesse sentido, é um espelho contínuo. Cada relação, cada perda, cada conflito é uma porta para dentro de ti. Não em direção ao que já sabes, mas ao que ainda desconheces. E aí está o maior mistério, que naquilo que mais temes reside uma parte essencial da tua verdade. O que mais evitas é, muitas vezes, exatamente o que mais precisas integrar. Essa integração não acontece de uma vez. É um processo longo, às vezes doloroso, às vezes luminoso. Haverá dias em que parecerá que estás regredindo. Outros em que tudo fará sentido. Ambos os momentos são necessários. Porque a consciência não é linear. Ela é cíclica, como a natureza. Requer paciência, compaixão e coragem. E também requer presença. Não podes te conhecer se não estás contigo. Se vives fugindo para o futuro ou preso ao passado, perdes o único lugar onde a transformação pode nascer, o presente. Estar presente não é apenas prestar atenção, mas habitar a si mesmo. Sentir o que sentes. Pensar o que pensas. Ser o que és. Sem máscaras. Sem enfeites. Sem justificativas. Não há caminho mais exigente, mas também não há caminho mais libertador. Porque no fim, não se trata de ser alguém melhor, mas de ser plenamente tu mesmo. E esse tu inclui contradições, dúvidas, feridas, anseios. Inclui tudo o que foste e tudo o que ainda estás destinado a ser. Quando deixas de lutar contra a tua natureza e começas a dialogar com ela, o inconsciente já não precisa impor-se como destino. Porque foi ouvido, reconhecido, acolhido. Assim se dissolve o automatismo. Assim nasce a liberdade autêntica. Uma liberdade que não depende das circunstâncias, mas da tua relação contigo mesmo.
Essa é a revolução silenciosa que a alma procura. Não uma vida sem dor, mas uma vida com sentido. Não uma existência perfeita, mas uma existência verdadeira. E isso, no fim das contas, é tudo o que importa. Chegado a este ponto, já não se trata de uma simples busca por conhecimento, mas de um compromisso contigo mesmo. Atravessaste os véus mais densos da mente e agora te encontras no limiar onde o inconsciente não é apenas uma força que atua, mas uma presença que podes honrar e compreender. A alma humana é uma totalidade viva e só se revela quando é tratada com reverência, não como um problema a ser resolvido, mas como um mistério a ser acompanhado. Não fomos feitos para viver separados do nosso interior. A fragmentação é a origem do sofrimento. Quando mente, emoção, corpo e espírito não dialogam entre si, o indivíduo torna-se um campo de batalha. Daí nascem os conflitos internos, os bloqueios, a ansiedade existencial. Mas quando permites que essas partes se escutem mutuamente, algo novo emerge. Não uma uniformidade forçada, mas uma harmonia mais profunda. Uma unidade viva que inclui a diversidade. Neste caminho, uma ferramenta inestimável é o símbolo. O símbolo não explica, revela. É a ponte entre o racional e o intuitivo, entre o conhecido e o inexprimível. Por isso os sonhos são tão importantes. Através deles, o inconsciente nos fala em imagens, não para nos entreter, mas para nos guiar. Cada sonho verdadeiro contém uma verdade que não pode ser expressa com palavras diretas. Exige que te aproximes com humildade, que perguntes sem querer controlar a resposta. Muitas vezes, as pessoas esperam soluções rápidas, respostas definitivas, técnicas para curar ou superar. Mas a psique não funciona sob pressão. É como uma flor que só se abre quando se sente segura. Tentar apressar o processo só gera novas resistências. A verdadeira transformação ocorre no tempo sagrado da alma, não na pressa do ego. Por isso, confia no teu ritmo. Não te compares. O teu processo é único. Tão único quanto a tua ferida, a tua voz, a tua história. O inconsciente pessoal está entrelaçado com o inconsciente coletivo. Somos indivíduos, sim, mas também somos portadores de memórias antigas, de arquétipos universais. Quando temos a tua sombra, na verdade temos o que a humanidade temeu por séculos. Quando anseias por plenitude, estás ressoando com o mesmo impulso que guiou sábios, poetas, místicos e visionários ao longo da história. Não estás sozinho nesta busca. Estás trilhando um caminho sagrado que outros já percorreram antes e que tu estás iluminando com os teus próprios passos. Tomar consciência disso muda a forma como te relacionas com a tua existência. Já não vives apenas para ti. Os teus atos, as tuas decisões, o teu despertar interior têm um eco mais amplo. Influenciam o teu entorno, os teus descendentes, o campo invisível da vida. Cada sombra que integras liberta uma parte do inconsciente coletivo. Cada verdade que encarnas alimenta a consciência de todos. Assim, o teu caminho pessoal torna-se um ato de serviço silencioso e profundo. Mas não confundas serviço com sacrifício vazio. Não se trata de negar a ti mesmo, mas de habitar-te com tanta verdade que a tua simples presença transforme. O ser humano que se encontrou com a sua sombra e aprendeu a sustentá-la sem julgamento torna-se um farol. Não pelo que diz, mas pelo que é. A autenticidade tem uma vibração que atravessa máscaras e fala diretamente à alma dos outros. E, no entanto, este caminho não é linear nem permanente. Haverá momentos em que cairás novamente, em que duvidarás, em que te fecharás. Não te condenes por isso. A consciência não é um como a conquistar, mas um espaço ao qual sempre se pode retornar. O importante não é não cair, mas saber voltar. Cada vez que escolhes voltar a ti, reafirmas o teu compromisso com a tua integridade. Viver a partir da consciência não significa ter todas as respostas, mas saber conviver com as perguntas. Aprender a sustentar o mistério sem angústia, a ver a incerteza como aliada e não como ameaça. Essa maturidade interior não se impõe de fora. Ela se cultiva de dentro, na intimidade da tua alma, quando decides ser fiel a ti mesmo, além das exigências externas. E assim, passo a passo, dissolve-se a ilusão do destino como algo imposto. Porque já não vives reagindo, vives escolhendo. Já não te defines pelo que te aconteceu, mas por como integraste o que aconteceu. Deixaste de ser vítima dos teus padrões e começaste a ser autor da tua vida. Essa é a verdadeira liberdade. E essa liberdade não se conquista lutando contra si mesmo, mas reconciliando-se com tudo o que se é. Depois de tudo o que percorreste, compreendes que o trabalho com o inconsciente não é um episódio da vida, mas uma atitude constante diante dela.
Não é uma meta que se alcança e depois se abandona, mas uma forma de habitar a existência a partir de uma dimensão mais profunda, mais autêntica. Porque o inconsciente, embora invisível, está sempre presente. É o solo fértil onde germinam os teus pensamentos mais íntimos, os teus impulsos criativos, os teus medos sem nome e os teus desejos mais puros. Muitos tentam evitar o desconforto com distrações, com certezas artificiais, com uma imagem externa que não corresponde ao que sentem por dentro. Mas tu já sabes que essa fuga só prolonga o conflito, que aquilo que resistes persiste e que a única saída é para dentro. Por isso, em vez de fugir do mal-estar, aprendeste a perguntar que mensagem ele traz. Que parte tua está clamando por ser reconhecida, acolhida, transformada. O inconsciente não é apenas escuridão. Ele também contém a semente da tua plenitude. O que chamamos de sombra não é exclusivamente negativo. É também potencial não realizado, capacidades adormecidas, talentos que não reconheceste por medo, vergonha ou condicionamento. Ali onde sentes limitação, há uma força à espera de despertar. O verdadeiro autoconhecimento não é apenas um processo de limpeza, mas de descoberta. A consciência, quando se aguça, atua como um espelho límpido. Permite-te ver os teus movimentos internos com clareza, sem julgamentos, sem dramas. Não para controlá-los, mas para compreendê-los. E a partir dessa compreensão, escolher. Essa é a chave, escolher conscientemente. Porque cada decisão tomada com clareza dissolve uma corrente invisível. Cada ato coerente com a tua verdade interior modifica o rumo da tua história, abre novas possibilidades e aproxima-te de uma vida com sentido. Mas não há escolha verdadeira sem presença. E não há presença sem silêncio. O ruído da mente, as exigências sociais, as vozes do passado, tudo isso turva a visão. Por isso é tão necessário criar espaços de silêncio, não como um luxo, mas como uma necessidade espiritual. No silêncio profundo, o essencial emerge. Não o que queres ouvir, mas o que precisas escutar. Às vezes é desconfortável, sim, mas é sempre libertador. Começaste a viver a partir de outro lugar. Já não te defines pelas tuas máscaras, mas pela tua essência. Já não persegues uma imagem de sucesso imposta, mas um estado de verdade interior. E isso se nota. Não precisas explicar. Sente-se. As pessoas que fizeram as pazes com a própria sombra têm uma profundidade que não se pode fingir. Uma calma que não depende das circunstâncias. Um olhar que acolhe, em vez de julgar. Isso não significa que não sintam dor, medo ou dúvida. Pelo contrário, sentem tudo com mais intensidade, porque não se anestesiam diante da vida. Mas aprenderam a não se identificar com essas emoções. Sabem que tudo passa, que tudo faz parte de um processo maior e que a alma se expande justamente ao atravessar essas experiências com consciência e abertura. E agora tu também sabes. Sabes que o inconsciente não é um inimigo, mas um território sagrado. Que as tuas feridas não são uma maldição, mas um mapa. Que a tua história, por mais dolorosa que seja, contém chaves profundas para a tua evolução. Já não foges do que foste. Olhas para isso com respeito. E ao fazê-lo, libertas-te. Não há poder maior do que a integração. Porque quem se integrou a si mesmo já não precisa manipular os outros, nem justificar-se, nem comparar-se. Vive a partir de uma fonte interna. A partir de um eixo que não se abala com o julgamento externo nem com as exigências do ego. Vive a partir do ser. E esse ser, embora invisível, é o que há de mais real. Caminhaste muito. Mas essa jornada não tem fim. Porque conhecer-se é uma dança eterna. E cada passo que dás em direção a ti mesmo ilumina também o mundo. Assim, sem perceber, tornas-te uma semente de consciência. E isso, numa época de tanto ruído, é um ato profundamente revolucionário. E agora, depois de teres mergulhado tão profundamente nas dobras da alma, sabes que este caminho não te leva a um lugar definido, mas a uma forma diferente de estar no mundo. Não se trata de alcançar uma meta final, mas de viver a partir de uma consciência mais plena. Cada momento, cada encontro, cada silêncio torna-se um cenário para a observação profunda e a integração interior. Aprendeste que o mais importante não é a quantidade de respostas que acumulas, mas a qualidade das perguntas que te fazes. Perguntar é abrir uma porta para o mistério. É aceitar que não controlas tudo e que nessa vulnerabilidade reside a tua grandeza. As perguntas verdadeiras não buscam resolver, mas desdobrar. Não terminam numa fórmula, mas convidam à transformação. Por isso, a alma madura não precisa de certezas rígidas.
mas de um espaço onde o espanto e a introspecção possam coexistir. O inconsciente não se revela à força. Ele se mostra quando há humildade, quando há uma disposição sincera de deixar de fingir, de soltar as defesas, de olhar até para aquilo que preferirias evitar. Cada parte negada de ti continua à espera de ser reconhecida. E não por moral ou correção, mas porque sem ela a tua existência fica incompleta. Integrar não é adicionar, é recordar. É devolver a alma às partes que foram exiladas. Nessa tarefa, a linguagem tem limites. Existem experiências interiores que não podem ser traduzidas, porque pertencem a outra dimensão do ser. Por isso, às vezes, a música, a arte, a contemplação tornam-se meios mais adequados para te expressares. A alma nem sempre fala com palavras. Às vezes apenas sussurra através de sensações, imagens, ressonâncias internas que não se explicam, mas que se compreendem nas profundezas do ser. Percebeste também como mudou a tua forma de te relacionares com os outros. Quando deixas de projetar, consegues ver o outro como ele realmente é, e não como uma extensão dos teus próprios vazios. A escuta torna-se mais nítida. O julgamento se dissolve. Não porque aproves tudo, mas porque compreendes que cada um está no seu próprio processo, enfrentando os seus próprios fantasmas. Isso não te torna fraco, torna-te humano. E ser humano, no sentido mais pleno, é ser capaz de conter contradições sem se despedaçar. No fundo, toda esta busca é um retorno. Não a um lugar físico, mas a um estado original do ser. Àquela parte de ti que sempre esteve aí, silenciosa, inalterada, intacta. A esse núcleo essencial que não se define pelo que fazes, nem pelo que os outros veem, mas pelo que simplesmente é. Alguns chamam isso de alma, outros de espírito, outros de centro. O nome pouco importa. O essencial é a experiência de regressar a ele. E quando o fazes, tudo ganha uma nova textura. A vida continua a ter altos e baixos, mas já não te arrasta. Os conflitos não desaparecem, mas já não te desestabilizam da mesma forma. Aprendeste a responder em vez de reagir. A fazer pausas. A observar. A decidir a partir de uma conexão mais profunda. Isso é a liberdade interior. E embora não se veja, sente-se em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão alinhada com o ser. Nada disto implica perfeição. A perfeição é uma ideia que fez mais mal do que bem. Afasta-nos da vida real, que é imperfeita, caótica, imprevisível. Mas também rica, misteriosa, fértil. A plenitude não está em eliminar a sombra, mas em saber caminhar com ela. E tu agora sabes como fazer isso. Sabes que cada emoção traz uma mensagem, que cada medo tem uma raiz, que cada impulso, mesmo mais desordenado, pode revelar-te uma verdade, se souberes escutá-lo com atenção. Já não precisas que tudo encaixe, que tudo seja claro. Podes permitir-te não saber. Podes habitar a dúvida sem te perderes nela, porque cultivaste um centro. E esse centro não precisa provar nada. Ele simplesmente é. Não compete, não exige, não se compara. Apenas observa, escolhe e cria a partir da autenticidade. Essa autenticidade é o teu maior tesouro. É o que te liga aos outros sem máscaras. É o que te dá paz quando tudo à volta parece incerto. É o que mantém viva a tua alma, mesmo no meio das tempestades. E agora que chegaste até aqui, sabes que nunca estiveste perdido. Apenas estavas a recordar o caminho de volta para ti mesmo. À medida que avanças nessa jornada rumo ao profundo, percebes que o trabalho interior não transforma apenas o teu mundo interno, mas inevitavelmente altera a maneira como te relacionas com toda a realidade. A consciência expandida não se limita a olhar para dentro, ela também modifica teu olhar para fora. Já não vês as coisas como antes. Os acontecimentos, as relações, até os silêncios, adquirem um peso diferente. Não porque eles tenham mudado, mas porque tu mudaste. Compreendes que o sentido da vida não está em acumular respostas, mas em sustentar com dignidade as perguntas fundamentais. Quem sou eu quando não desempenho nenhum papel? O que permanece quando o mundo se cala? Que voz interior tentou falar comigo durante toda uma vida sem que eu a escutasse? Essas perguntas não foram feitas para serem respondidas com pressa, mas para serem vividas. E é justamente ao vivê-las que a alma começa a desdobrar sua linguagem oculta, sua gramática simbólica, sua verdade não dita. O inconsciente não está escondido como punição, mas por profundidade. Não se revela sob exigência, mas diante da autenticidade. Por isso, cada ato de honestidade consigo mesmo abre uma porta.
Nem sempre confortável, nem sempre luminosa, mas sempre necessária, porque não há despertar sem certo grau de ruptura. Rompes com teus automatismos, com tuas certezas emprestadas, com teus apegos às velhas formas de te compreender. E nessa ruptura surge a semente de uma nova visão. Todo despertar é, em certa medida, um luto. Luto pela identidade que acreditavas ter, pelos ideais que já não te representam, pelas ilusões que te sustentaram por um tempo. Mas também é um renascimento. O que morre não é tua essência, mas tuas limitações. E o que nasce não é um novo ser, mas um ser mais fiel à sua origem. Quando a sombra deixa de ser inimiga, torna-se guia. Já não é aquilo que deve ser escondido, mas aquilo que precisa ser iluminado. E ao fazê-lo, compreendes algo fundamental, que mesmo nos teus aspectos mais difíceis havia uma intenção de vida. Que até mesmo tua confusão, tua raiva, tua tristeza, não eram erros, mas chamados. A alma grita quando não é ouvida, e às vezes se disfarça de caos para te obrigar a olhar. Aprendeste a não tomar tuas emoções como verdades absolutas, mas também a não descartá-las como irrelevantes. Elas são mensageiras. Não são o destino, mas são sinais no caminho. Escutá-las não significa se entregar a elas sem critério, mas integrá-las como parte de um todo maior. Teu equilíbrio não se baseia na ausência de conflito, mas na capacidade de atravessá-lo sem te perderes. E nessa travessia, o outro também aparece como espelho. Já não vês os relacionamentos como mera companhia ou validação. Vês como oportunidades de expansão. Porque aquilo que o outro desperta em ti, admiração, rejeição, medo, amor, sempre diz mais sobre ti do que sobre ele. Cada vínculo autêntico é uma porta para a autorreflexão. Cada encontro profundo é um convite ao que ainda não reconheceste completamente em ti. O caminho interior te ensina a viver mais devagar. Não por lentidão, mas por profundidade. Aprendes a te deter no essencial. A valorizar o silêncio tanto quanto a palavra. A permitir que o sentido emerja em vez de impô-lo. E nesse espaço de atenção verdadeira, até o cotidiano se torna sagrado. Uma conversa, uma caminhada, uma pausa. Tudo pode ser um ritual se estás verdadeiramente presente. Porque espiritualidade não é escapar do mundo, mas habitá-lo em outra frequência. Não se trata de ascender a algum lugar, mas de descer em ti mesmo. E a partir daí, agir com mais consciência, amar com mais abertura, escolher com mais coerência. Isso é o que transforma a tua vida em uma oferenda. Não para agradar ninguém, mas como expressão da tua verdade mais profunda. E agora que chegaste até aqui, que atravessaste tantos umbrais internos, sabes que não precisas de um guia externo permanente. Tua bússola está dentro de ti. Tua voz mais sábia sempre esperou ser ouvida. Já não precisas que outros te digam quem és. Porque tu sabes. Não como uma afirmação mental, mas como uma ressonância da alma. Sabes quem és quando estás em paz com o que não consegues explicar. Sabes quem és quando o teu silêncio diz mais do que 1000 palavras. Você chegou ao fim, mas este não é um fim. É apenas o começo de uma nova forma de ver, de sentir, de estar consigo mesmo. Porque agora você sabe que o inconsciente não é seu inimigo, mas seu mestre silencioso. Que suas sombras não te enfraquecem, elas te revelam. E que o verdadeiro poder não está em controlar a vida, mas em compreender profundamente a si mesmo. Se esta mensagem ressoou com você, não a ignore. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui não apenas falamos, aqui despertamos. Cada vídeo é um convite para ir mais fundo, para viver com mais verdade, para habitar-se com mais consciência. Obrigado por estar aqui. Compartilhe essa jornada com quem você sabe que precisa dela. E lembre-se, sua sombra não é o fim do caminho. É a porta para a sua autenticidade.